estava a ver o Dr. Paulo Felicíssimo. Eu, como sei que hoje nos preparou aqui uma situação que exige que esteja fora da bancada, eu pensei, o Dr. Paulo Felicíssimo já foi lá para o outro lado, mas ainda passa por aqui, não é? Primeiro por aqui. Ora, além do Dr. Paulo Felicíssimo, temos o nosso painel de especialistas composto pela médica dermatologista Alexandra Osório, o clínico geral Pedro Lopes, como eu já referi, o Dr. Paulo Felicíssimo, ortopedista, não é? E também o médico dos mais pequeninos, o pediatra Sérgio Pinto, mesmo aqui ao meu lado. Muito bem-vindos a todos. Ora, vamos começar hoje a folhear o nosso dicionário. Vamos começar não pela primeira letra, de que já falámos, mas pela letra I. A última vez ficámos na letra anterior. Ora, I de quê? De incontinência, infecção urinária, indigestão, insónia, entre outras coisas que já falámos. E também I de uma situação que é muito comum nos bebés. Sabe do que se trata? De icterícia. Icterícia, cá está. E é o nosso médico pediatra, também neonatologista, quem vai falar-nos sobre isso. É preocupante, doutor Sérgio? Não, é uma situação que é muito frequente, a icterícia neonatal, e que, na maior parte das vezes, não traduz nenhum problema, nem traz nenhum problema. Contudo, em algumas situações pode ter complicações. Portanto, a icterícia é a coloração amarelada da pele e da esclerótica, a parte branca do olho, e o que é habitual no recém-nascido, no período neonatal, é que pelo segundo, terceiro dia surge essa coloração amarelada, habitualmente na face e nos olhos, na parte branca dos olhos, e que depois vai ter uma evolução descendente da cabeça para os pés e habitualmente não nos preocupa muito se a icterícia ficar pela raiz da coxa. Às vezes é difícil perceber, porque o recém-nascido, imagina alguém que tenha um primeiro filho, de repente não tem contacto nenhum com o bebê, não é? O bebê acabou de nascer, ou é uma coisa que se nota logo? Não, temos pais que notam realmente e há outros que nem se apercebem. Só quando os alertamos é que começam a perceber. Se há dúvidas, o que os pais podem fazer é fazer uma pressão na região, na pele, na região, por exemplo, aqui da fronte, e perceberem se de facto, quando tiram o dedo, fica uma zona branca ou amarela. Se ficar amarela é porque tem de facto icterícia, e isso podem fazê-lo também no tronco e perceberem até onde é que a icterícia vai. E a que é que se deve essa cor? A icterícia deve-se à acumulação de um pigmento, que é a bilirrubina, que resulta da degradação da hemoglobina dos glóbulos vermelhos. Nesta fase da vida, o bebê nasce com muitos glóbulos vermelhos. E o que acontece é que muitos também são destruídos. E ao serem destruídos, acumula-se esse pigmento, a bilirrubina, que resulta da degradação da hemoglobina. Por um lado isto. Por outro lado, o fígado também é muito imaturo, que é o órgão que é responsável pela filtragem, pela eliminação deste pigmento. E estes dois fatores fazem com que haja uma tendência para se acumular, o que é habitual acumular-se, e tem habitualmente uma evolução ao longo de 2, 3 dias, vai aumentando, depois vai diminuindo gradualmente em dias, a semanas, sem trazer qualquer problema. Contudo, mas se permanecer é caso para ficarmos preocupados? Pode permanecer uma icterícia ligeira e não trazer nenhum problema. Agora, há situações em que, se é uma acumulação muito acentuada de bilirrubina, se surge muito rapidamente, ou se tem uma evolução em crescendo, portanto, vai fazer com que os níveis, de facto, em circulação sejam elevados, e isso pode trazer consequências. E o problema, nesta fase da vida, é que este pigmento acumula-se em determinadas zonas do cérebro, pode lesar, causar morte celular em determinadas zonas do cérebro e trazer uma sequela gravíssima em termos futuros para a criança, nomeadamente do ponto de vista motor, com algumas sequelas motoras. Há situações em que é necessária a fototerapia. O que é isso? Portanto, quando temos uma situação dessas, o que é que devemos fazer? Coisas simples. Alimentar a criança bem, porque ao alimentá-la estamos a ajudar para que não se acumule a bilirrubina, porque também a eliminação se faz melhor, portanto, se tiver dejeções, portanto, o intestino também se encarrega de eliminar a bilirrubina. Por outro lado, podemos recorrer a 2 artifícios técnicos se houver indicação para diminuirmos rapidamente a bilirrubina. Um deles é a fototerapia, em que, através do recurso a umas luzes especiais que acabamos de ver, para os nossos espectadores perceberem, o que é que vai acontecer? A nível da pele existem capilares, nos capilares circula a bilirrubina, e esta bilirrubina, em contato com esta luz, vai ser degradada num fotoisómero que é hidrossolúvel. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a bilirrubina se torna solúvel em água e é eliminada pela urina, assim de uma maneira simples.
Portanto, este é um artifício, é fototerapia, que pode ser simples, só com uma luzinha por cima ou uma luzinha por baixo, pode ser um túnel mais intensivo, se for caso disso. A outra coisa que podemos recorrer é a transfusão. Em situações limite, quando a bilirrubina é tão elevada, o que é que nós fazemos? Tiramos o sangue da criança e transfundimos com um sangue novo, com, claro, menos bilirrubina, e é uma das formas de tratamento. Ora, nós temos estado aqui a falar de bebés, mas, Dr. Pedro, temos aqui uma situação que pode ocorrer nos adultos, não é? E não é tão rara quanto isso. É mais isso. grave se for nos adultos? É diferente, porque as causas são diferentes. De facto, nos adultos, quando acontece a icterícia, ela manifesta-se da mesma forma, a coloração amarelada da pele e das escleróticas, a parte branca do olho. São diferentes as causas. No adulto, o que pode acontecer... É bastante visível. É muito, muito visível neste caso. Temos ali a zona branca do olho muito amarelada e a pele também. As manifestações são idênticas, como eu dizia, mas de facto isto acontece porquê? Porque há uma incapacidade do fígado em conjugar a bilirrubina que está aumentada e permitir que ela seja excretada. A bilirrubina não é solúvel em água e, portanto, ela para ser excretada através da urina tem que ser conjugada com outras substâncias no nosso organismo para que possa então ser eliminada pela urina. Quando existem algumas doenças do fígado, nomeadamente quando existe deficiência de alguma enzima, e muitas pessoas têm aquilo que se chama um síndrome de Gilbert, que é um síndrome congénito, que é uma deficiência de uma enzima que em algumas situações de stress ou quando há outros medicamentos a serem administrados pode desencadear episódios de icterícia. Nas outras situações é quando há lesão de células do fígado, em que se perde máquinas enzimáticas para fazer esta conjugação, ou quando há obstrução dos canais biliares que impedem a excreção da bilirrubina através da bilis. Portanto, são diferentes as causas. A presença de icterícia no adulto deve ser sempre um motivo de uma avaliação médica para fazer a causa subjacente e se fazer esse tratamento. Muitas vezes é uma primeira manifestação de uma situação que pode ser potencialmente grave. Portanto, é ir ver com alguém que saiba exatamente o que está a acontecer, não é? Pensou que na criança e no recém-nascido estas causas também existem, que o Pedro também falou. Claro que sim, mas... não são tão frequentes, mas também acontece. Sim. Portanto, é preciso perceber o grau e recorrer ao médico para resolver o problema que se pode resolver conforme acabámos de ouvir. Ora, quero fazer agora uma pausa na consulta dos doutores para lembrar os espectadores que só agora estão a chegar ao contacto connosco que podem inscrever-se até ao final do programa, até eu fazer o encerramento do nosso passatempo, podem inscrever-se, dizia eu, no 760 20 60 20. É este o número de telefone para onde pode ligar. Mal faz a sua chamada, percebe que fica com a sua inscrição feita. Pode fazer mais do que uma inscrição e sujeitar-se então depois à escolha no final de alguém. Alguém vai receber certamente o cartão de sonho com 1000 euros à partida que estão garantidos e ainda pode habilitar-se ao jackpot. Hoje o valor do jackpot é de 12.500 euros. Portanto, estamos a falar de 13.500 no final do programa. Podem ser seus. Marque as vezes que entender e pode ser que marquemos encontro no final do programa. Já a seguir, conheça uma das mais recentes técnicas para corrigir os joanetes. Ainda de volta do nosso dicionário e com a letra I, há também uma doença de pele que afeta principalmente as crianças e chama-se impetigo. Doutora Alexandra, o que é que devemos saber sobre o impetigo? É uma doença da pele altamente contagiosa e é muito grave quando afeta as crianças e os bebés. Também aparece nos adultos, mas é menos grave. Caracteriza-se pelo aparecimento de umas placas avermelhadas e que depois aparecem umas bolhas que são flácidas, com uma pele muito fininha e, portanto, rebentam facilmente. E dão origem a umas crostas amareladas ou amarelo acastanhadas e a bactéria desenvolve-se ali por baixo. Há várias causas do impétigo. Há uma causa, sobretudo a bacteriana, pode ser originada por dois tipos, os Staphylococcus e os Streptococcus, são os mais graves, depois há outras causas, mas eles são os mais comuns. Isto são as crostas amareladas e portanto, as bactérias desenvolvem-se ali por baixo e vai-se espalhar e é altamente contagioso nas crianças. E os sinais é que devemos estar atentos? Sobretudo aparece nas crianças umas borbulhinhas encarnadas e que depois cresce a bolinha flácida na cara, nas pernas,
nos membros superiores. São lesões que acontecem sobretudo quando há uma descontinuidade na pele, por exemplo, existe uma lesão prévia e a bactéria desenvolve-se naquela zona, ou existe uma picada, uma queimadura, ou seja, a porta de entrada da pele está completamente aberta e o bicharoco que existe na pele vai se multiplicar e provoca. E como é que se ataca esse problema? Olha, para já, uma das coisas que deve-se fazer é evitar o contágio, que é muito importante. O tratamento baseia-se essencialmente na aplicação de antibióticos. Uma das coisas que eu ensino às mães é que estas lesões, estas crostas, têm que ser todas tiradas no banho, com movimentos circulares e com gel específico, para tirar e aquilo fica em carne viva por baixo, mas é mesmo assim, desinfetar e usar um creme antibiótico. Mas as pessoas conhecem esta... é uma doença conhecida por impétigo, não é? Porque é mais comumente dita esta palavra. Não há outra palavra para isto, ou seja, as pessoas muitas vezes alteram os nomes das doenças, este é o nome correto e o único usado. Isto é o correto. Muitas vezes as pessoas acham que o impétigo é uma infecção micótica, mas o que existe é uma infecção bacteriana sobre uma infecção fúngica. Portanto, tem mesmo de se atacar o problema. Tem mesmo, senão não se consegue tratar sequer a doença de base também. Deve-se evitar o contágio, evitar que as crianças vão para a creche, evitar usar as toalhas, a roupa tem que ser bem limpa a altas temperaturas, porque a bactéria sobrevive às vezes e no contacto direto é muito importante evitar. E mais as crianças são mais... As crianças e os bebés, aquilo é altamente contagioso e pode atingir a superfície do corpo e é uma urgência médica. Mesmo tratado, deixa marcas? Não. Deixa uma marquinha cor-de-rosa e depois, no seu processo, com o tempo, vai regenerando. É importante parar a tempo e não deixar que alastre, porque alastra. Se houver uma manchinha encarnada que dê dor ao comichão e que aparece uma bolha daquelas que nós vimos na televisão, recorrer ao médico, se não souber fazer nada, recorrer ao dermatologista rapidamente ou ao pediatra para evitar alastrar. Ora, não há muitos problemas de saúde com a letra J. Lembram-se de algumas? É difícil. Já estive ali a ouvir. Acertaram aqui no nosso público, porque há um problema que tanto tem doloroso como de inestético. Tá? Ouviu o que é que disseram aqui? E se eu disser que afeta os pés, ajuda? Se calhar está a pensar nisso. Já percebeu com certeza que é joanetes, a palavra de que eu estou a falar. Dr. Paulo, olha, eu vou dizer-lhe, hoje até tenho queixas, eu por mim tirava já hoje os joanetes que me estão aqui a afligir com os saltos altos. O que é que fazemos aos joanetes? Como é que isto aparece? Bom, deixe-me que lhe diga em primeiro lugar que o joanete é o nome comum, que normalmente é conhecido esta patologia, mas o termo clínico para o joanete é um nome um bocadinho pomposo, que é Hallux valgus. Hallux valgus. Hallux valgus. Porquê Hallux valgus? Porque a deformidade que tem o primeiro dedo, que se chama hallux. E a deformidade que ele tem é exatamente no sentido da valgização, ou seja, no sentido dos outros dedos. Este será normalmente a posição, portanto, normal. Quando existe o tal joanete, a tal deformidade em hallux valgus, o dedo grande dirige-se no sentido dos outros dedos. E isso provoca a tal deformidade que simultaneamente provoca também, em relação à cabeça do primeiro metatársico... Exatamente, sobre o que está a dizer. Lá está. Ora, aqui é evidente, a saliência que normalmente é definida pelo joanete é a saliência correspondente à cabeça do primeiro metatársico, porque, entretanto, a primeira falange do hallux desviou, portanto, no sentido externo do pé, e provoca, inclusive, deformidades nos outros dedos. Porque a deformidade inicia-se habitualmente pelo dedo grande, mas depois provoca deformidades secundárias em quase todos os outros dedos, nomeadamente os dedos em martelo e dedos em garra, que são frequentemente associados também à deformidade do hallux valgus. E porquê é que as mulheres queixam-se mais disto, não é? É verdade, é verdade. Cerca de 9 em cada 10 patologias destas pertencem às mulheres. Portanto, também têm que ser sacrificadas em alguma coisa. Isso é por causa dos sapatos? Na Ninguém realidade... quer ouvir a resposta, não é? Ninguém quer ouvir. Existem duas grandes causas ou etiologias, portanto, para o hallux valgus, ou o joanete, que é, por um lado, a hereditariedade, e aqui é claro que o joanete ou o hallux valgus não é hereditário, mas o que é hereditário é a morfologia do pé.
E essa morfologia do pé proporciona que, se tiver condições ambientais suficientes, se desenvolva o hálux valgus. O que significa que aqui o sapato apertado, particularmente esse, leva, portanto, ou predispõe quem já tem essa tendência a que ocorra mais facilmente o aparecimento. Portanto, uma do pessoa, joelho. por exemplo, que tenha umas articulações mais maleáveis, daquelas pessoas que dobram muito bem os pés, os dedos, essas mais facilmente se estragam Podem ter deformidade. Com o sapato. Podem não ter é? deformidade. E Exatamente. como é que se trata uma coisa destas? Bom, há o tratamento conservador e há o tratamento cirúrgico. O tratamento conservador não tem propriamente como objetivo curar, mas sim, fundamentalmente, evitar que haja, portanto, um agravamento da situação. E isso, normalmente, recorre-se, portanto, a este tipo de dispositivos, que são os separadores, portanto, interdigitais. Qual é o objetivo? Interdigitais entre os dedos. Entre os dedos. Portanto, qual é o objetivo? Bom, se a deformidade é no sentido dos outros dedos, vamos colocar qualquer coisa no meio do dedo grande e no segundo, de forma, portanto, a que não haja, portanto, essa deformidade. Ou seja, com este separador colocado no dedo grande, evita que o dedo vá para aquele lado. Então depois como é que uma pessoa enfia isso nos sapatos pontiagudos? Pois, é que é mais complicado. Até porque, como vos disse, existe também deformidade dos outros dedos e às vezes também temos que utilizar este tipo de dispositivos, porque são normalmente... Essa cor de pele que tem aí é mais um truque para... É mais um truque para evitar fundamentalmente o agravamento da deformidade e também a dor, porque normalmente estes dedos em martelo ou dedos em garra são muito dolorosos, porque batem, portanto, contra o teto, entre aspas, do sapato e desencadeia, portanto, uma calosidade muito intensa e que é normalmente muito dolorosa. Aliás, quando ocorrem calosidades nos pés, só têm dois motivos. Ou porque existe deformidade óssea que leva, portanto, ao aparecimento desta calosidade, ou porque usamos sapatos que estão apertados. É a única questão, portanto, para o aparecimento destas calosidades. Olha, eu hoje até já nem me importava de ir para uma cirurgia, que vai explicar-nos também, não é que eu ainda agora, quando apresentei o Dr. Paulo Felicíssimo, ou seja, quando não o apresentei e não percebi que ele estava, pensei que ele já estava na nossa zona aqui adjacente para nos explicar a cirurgia, que resultado pode ter e como se faz, não é? Esta cirurgia que eu vou demonstrar é uma cirurgia que é designada por técnicas minimamente invasivas ou percutâneas. Isso significa que não é a única técnica para a correção, portanto, da deformidade do joanete, mas é talvez aquela que é menos agressiva e que hoje utilizamos com grande frequência. É uma técnica relativamente nova, que tem vindo a ter, portanto, a sua progressão primeiro em Espanha e depois em Portugal, e que hoje está a começar a alastrar, portanto, para o resto do mundo. Mas nós fomos, talvez, do segundo, terceiro país, portanto, a fazer este tipo de técnica, portanto, a nível mundial. Bom, a demonstração que eu vou fazer, vou começar por este pé que tem uma deformidade. Isto é para nós nos protegermos. Se estivéssemos mesmo a fazer a cirurgia, tínhamos que estar protegidos. É conveniente porque há sempre, portanto, os salpicos de sangue, mas simultaneamente também do osso que pode, portanto, ao estarmos a burilar o osso, pode saltar. E, portanto, naturalmente que há necessidade de proteção por parte do cirurgião. Isto é impressionáveis, não é? Não provoca nenhuma impressão de especial. Eu vou-vos então tentar demonstrar como é que nós fazemos. Temos aqui um pé com uma deformidade em hálux valgus, o tal joanete, e com este tipo de técnica habitualmente utilizamos 3 pequenas vias de abordagem. Utilizamos um canivete especial. Este canivete tem uma lâmina muito fininha. Portanto, isto é passível de ser efetuado sob anestesia local, particularmente se for só um pé de cada vez, porque se for os dois já é preferível fazermos uma anestesia locorregional, tipo raquianestesia ou mesmo epidural, mas quando é só um pé... a pessoa está perfeitamente consciente. Perfeitamente consciente. E pode sair até no próprio dia, portanto, sem qualquer problema, com este tipo de técnica. O primeiro pequeno orifício que fazemos é na base, portanto, do primeiro metatarso, que é isso que eu vou demonstrar agora. Portanto, fazemos uma pequena abordagem cirúrgica aqui, e a dimensão é a dimensão real, o pequeno orifício que eu estou a fazer. Isto é como se fosse mesmo como se fosse mesmo, portanto, a cirurgia. Depois temos estas pequenas fresas que nos vão permitir descolar a pele, portanto, por baixo, e separar a pele, portanto, do osso. Está muita gente impressionada, mas ninguém tem dor. Isto não é? A pessoa que está anestesiada perfeitamente anestesiada, não sente sem qualquer problema, e vejam que é possível fazer isto com anestesia local, o que significa que a agressividade não é muito grande. Okay? Depois, a segunda incisãozinha é aqui nesta região,
E para que é que serve esta incisão? Serve para conseguirmos libertar o tendão, portanto, o adutor, que é o tendão que puxa, portanto, o dedo grande, portanto, para fora. Portanto, e ao seccionarmos esse tendão, permite que o dedo vá para uma posição correta. E, finalmente, neste tipo de técnica, fazemos normalmente a nível da segunda falange uma pequena incisão também, em que vamos abordar com o motor para fazer, portanto, o controle. Bom, isto são as incisões. Vamos passar agora para a prática propriamente dita da deformidade e como é que o podemos fazer. Tenho aqui um modelo, que é um modelo, reparem, um dedo em garra. Estão a ver, conforme eu vos falei, da deformidade que normalmente está associada do segundo dedo com o hálux valgus do primeiro. E cá temos, portanto, a saliência, o tal bunion, portanto, que nós retiramos durante a intervenção cirúrgica. Estava-me a dizer que uma pessoa faz esta cirurgia, pode ir logo para casa. Quanto tempo é que tem que estar em repouso, depois tem que estar em repouso? O repouso absoluto não tem que estar muito tempo. Tem que usar uns sapatos especiais durante um período de tempo, que normalmente um mês. E tem que ter umas ligaduras que são feitas periodicamente, de forma, portanto, a manter a correção que nós pretendemos. Porque o que está aqui em causa, normalmente, como não colocamos, não é uma cirurgia aberta, como as outras técnicas cirúrgicas, não colocamos nenhum parafuso, nenhum fio, portanto, metálico dentro do pé, a manutenção da correção é feita através das ligaduras que são feitas depois, quer na própria altura da cirurgia, quer a posteriori pelo cirurgião. Portanto, ou seja, aqui o controle da deformidade é muito baseada, portanto, nestas ligaduras, portanto, que utilizamos. E este é, de facto, um método que está a ter muitos resultados e menos complicações para o doente? E menos complicações. É claro que não é possível generalizar como todas as técnicas cirúrgicas. Não há determinadas deformidades que nós não podemos utilizar porque são demasiado intensas, portanto, e não é possível, portanto, fazer. Ou porque o doente, para além da deformidade em hálux valgus, também tem uma artrose e por isso não é conveniente fazer, nesses casos, este tipo de técnica cirúrgica. Mas a grande maioria das deformidades desdutal joanete é passível de ser tratado desta forma. Pronto, e já sabem, permite, portanto, se não há uma tentativa de não ter o joanete, tendo cuidado com os sapatos e com aquilo que fazemos aos pés, quando temos muitas dores, arriscamos-nos a uma cirurgia destas. Queria acrescentar mais alguma coisa? Só para demonstrar muito rapidamente como é que nós fazemos. Depois de fazer aquelas incisõezinhas... Não é muito chocante, não sei se é boa ideia. Veja, olha, repara, o que nós fazemos no osso é exatamente isto. É ir alisando. Vamos removendo, portanto, aos bocadinhos, até este segmento do osso, até retirar completamente, portanto, o joanete, portanto, que pode ser feito desta forma, até o corrigir. Finalmente, a tal osteotomia que eu estava a falar, portanto, que é o tal cortezinho que fazemos no osso, para endireitar definitivamente, depois de o cortar parcialmente, fazemos um pequeno estalo. Ai, que aflição! Corrige, portanto, a deformidade e reparem, desta forma, portanto, o dedo fica direito, fica numa posição. Aquilo que nós, na prática fazemos é provocar uma pequena fratura. Só que essa pequena fratura tem como objetivo realinhar, portanto, a deformidade. Ora, é a voz de um especialista, quem sabe, sabe. Nós ficamos chocados, mas é assim que se trata os joanetes. Doutor, já pode sair da cirurgia. Pronto, acabamos. Já pode.